Hoje nós queremos contar uma história, mas essa história não começou hoje. Na verdade, essa história começou há alguns anos e por muito tempo nós não percebemos que ela estava realmente acontecendo. A gente só foi entender essa história agora e, curiosamente, quem nos ajudou a enxergar tudo isso foi a própria Cecília. Esse ano começou a acontecer uma coisa muito curiosa aqui dentro da nossa casa. Na verdade, foi uma discussão que passou a acontecer praticamente todos os dias. A Cecília queria brincar, a Valentina não. E até aí parecia apenas uma discussão normal entre duas irmãs. Afinal, quem tem filhos sabe que isso acontece o tempo todo. Só que tinha um detalhe. Não era qualquer brincadeira que a Valentina não queria brincar. Era sempre a mesma brincadeira. E a Cecília queria brincar sempre de mamãe e filhinha. E ela queria cuidar, ela queria dar mamadeira, ela queria colocar para dormir, ela queria passear com o bebezinho. E a Valentina, que geralmente era obrigada a ser o bebê, já não tem mais tanto interesse em brincar com isso. Ela começou a querer inventar outras brincadeiras, correr, pular, brincar com outras coisas. E isso começou a gerar pequenos conflitos em casa. Até que um dia, a Cecília falou uma frase que fez nós dois pararmos para pensar. Ela disse: "Mamãe, bem que você podia ter outro bebê na sua barriga, né?" E o mais engraçado é que ela já tinha até escolhido o nome. Ela dizia e ainda diz que o bebê é para ser uma menina e que é para se chamar Eloá ou Mira. Mas ela não falou como uma brincadeira. Ela fala muito sério sobre esse assunto, como quem realmente está tentando resolver um problema. E quando nós perguntávamos qual era o motivo para isso, ela respondia de uma forma bem simples. A Valentina não quer mais brincar de mamãe e de filhinho comigo. Ela diz que não é mais bebê. Então, eu preciso ter outro bebê para brincar comigo. Naquele momento, nós se perguntamos e lembramos de olhar para a Cecília de um outro jeito, porque aquilo começou a fazer a gente pensar por que isso era tão importante para ela. Foi aí que nós resolvemos olhar para trás. Poucos dias depois, eu estava procurando uma fotografia antiga da Cecília. Sinceramente, eu nem lembro qual fotografia era. Só fui passando a galeria do celular, como qualquer pai e mãe faz, até que apareceu uma foto dela segurando uma boneca. Depois outra, depois mais outra, depois mais outra. Naquele momento, eu parei de procurar a fotografia que eu queria, porque comecei a perceber uma outra situação. A Cecília sempre estava com uma boneca. Sempre, em todas as fotografias. E nós continuamos voltando na galeria. E vieram fotografias de 2021, de 2022, 2023, 2024, 2025. E foi tudo muito curioso. Não só fotos, como vídeos. Por quê? Pela primeira vez, nós estávamos olhando fotografias e olhando para essas fotografias, nós vimos a história da Cecília. E sabe o que mais nos chamou a atenção? As roupas mudavam, o cabelo mudava, a casa mudava, os lugares mudavam, as viagens mudavam. Mas tinha uma coisa que sempre permanecia igual, em praticamente todas aquelas fotografias. A Cecília e uma boneca. Ou a Cecília e a Valentina. Quando essas fotos foram tiradas, eu nunca imaginei que um dia elas fariam tanto sentido. Naquela época, eu só via uma menina brincando de boneca. Aqui ela estava dando a mamadeira. Aqui ela colocava o bebê para dormir. Aqui ela preparou uma cama para o bebê dormir. Aqui ela cobriu a boneca com um paninho. Aqui ela levou para passear. Aqui ela levou de carrinho. E aqui no canguru. E eu pensava exatamente aquilo que qualquer mãe provavelmente pensaria. Nossa, como essa menina gosta de brincar de boneca. Só isso. Nunca passou pela minha cabeça que anos depois eu voltaria nessas mesmas fotografias e enxergaria uma história completamente diferente. E isso é muito importante nós dizermos ou frisarmos. Por quê? Brincar com uma boneca, uma simples boneca,
absolutamente é esperado durante a infância de uma criança, especialmente sendo uma menina, né? Mas naquela época não existia nenhum motivo para nós olharmos para aquele contexto e pensarmos em cenas ou pensamentos de autismo. Nós não tínhamos o diagnóstico. E era simplesmente uma criança brincando, feliz com os seus brinquedos, com suas bonecas. Ou, pelo menos, era isso que nós acreditávamos ser. Só que o tempo passou e uma coisa começou a chamar a nossa atenção. A Cecília crescia, mas aquela brincadeira continuava e continua exatamente igual. Ela sempre brincava nesse mesmo contexto, reproduzindo cenas do cotidiano dela com uma boneca. E quando a gente começou a olhar para todas aquelas fotografias, todas aquelas bonecas em sequência, teve uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Não eram as bonecas, porque as bonecas mudavam, algumas quebravam, outras eram substituídas. Ela ganhava bonecas novas e perdia algumas, mas existia uma coisa em comum que nunca mudava. Era o papel que a Cecília desempenha. Ela sempre é a mãe, sempre é quem cuida, sempre é quem organiza tudo. É ela que prepara a mamadeira, é ela que coloca o bebê para dormir, é ela que cobre o bebê, é ela que leva para passear, é ela que fazia carinho, que protegia. Era como se aquela boneca realmente fizesse parte da nossa família. E isso acontecia todos os dias. E ainda acontece todos os dias aqui em casa. Um exemplo é para gravar esse vídeo. Não era apenas uma brincadeira que parecia uma vez na semana, 2 vezes na semana, nem uma fase de alguns meses. Era algo que ela fazia como rotina. Quando acordava, a bebê acordava junto. Quando saíamos de casa, a bebê precisava sair junto. Quando nós viajávamos, a bebê precisava viajar também. Se montávamos alguma cabana para brincar dentro de casa, ela logo dizia: essa é a casa da minha bebê. E tinha uma coisa muito curiosa. Às vezes, nós comprávamos algum brinquedo novo, alguma novidade, e achávamos que agora ela iria se interessar por outra coisa. Ela até brincava, mas por pouco tempo. Aquele brinquedo acabava entrando na mesma história. As pecinhas de montar viravam uma cama para o bebê, ou virava a casa do bebê, ou o hospital do bebê, ou a escola do bebê. Tudo voltava sempre para aquele mesmo universo. Hoje, olhando para trás, isso chama muito a nossa atenção. Mas naquela época, nós apenas dizíamos: a Cecília ama brincar de boneca. E sinceramente, nós nunca pensamos que existia algo além disso. Por quê? Quando se convive todos os dias com seu filho, você acaba naturalizando muita coisa. Aquilo que fazia parte da nossa rotina era na verdade, a rotina da Cecília sendo colocada em prática. E nós simplesmente vivíamos aquilo e vivemos isso, né? E o mais curioso dessa história é que nós fomos entender só agora esse padrão. Mas os profissionais que acompanham a Cecília já vinham percebendo esse padrão há bastante tempo. E eu preciso confessar uma coisa. Quando entre setembro e dezembro de 2024 foi realizado a avaliação neuropsicológica da Cecília, a profissional entregou o relatório para nós e eu li ele inteiro. Mas aquela observação passou completamente despercebida por mim. Pois naquela avaliação, a neuropsicóloga descrevia justamente esse padrão de brincadeiras que a Cecília registrava nos atendimentos com ela. E ela apresentava sempre brincadeiras repetitivas, centradas no cuidado com bebês e na maternidade. Naquele momento, nós lemos aquele diagnóstico e aquela informação e não fazia muito sentido, mas hoje ela tem o peso que tem, porque nós passamos a observar e entendermos que aquela avaliação fazia parte desse cotidiano diário, que passava desapercebido por nós muitas vezes em casa. Então, o tempo passou, a Cecília continuou fazendo as terapias e novamente esse mesmo padrão começou a aparecer. A psicóloga dela também começou a registrar isso. Mesmo tendo vários brinquedos diferentes no consultório que ela faz o atendimento, a brincadeira sempre acabava voltando para o mesmo lugar. As bonecas, o bebê, o cuidado, a maternidade. Era como se esse tema sempre encontrasse um caminho para aparecer. E foi justamente neste momento que
tudo começou a fazer sentido para nós em casa. Por quê? Deixava de ser uma observação da nossa casa, que aparecia em fotografias, e apareceu como uma avaliação neuropsicológica. Aparecia na psicóloga, aparecia na rotina, e quando olhamos tudo isso, e percebemos que tudo isso não eram acontecimentos isolados das brincadeiras da Cecília, que eram contados ao longo do tempo, por fotografias. E talvez essa tenha sido uma das maiores lições que o diagnóstico nos trouxe. Ela não fez a Cecília mudar. Quem mudou fomos nós. Mudou o jeito que começamos a olhar para a história dela. Coisas que antes pareciam detalhes passaram a fazer sentido quando foram vistas dentro de todo o contexto da vida dela. E neste momento, talvez tenha alguém assistindo e pensando, mas afinal, qual é o problema de uma menina gostar de brincar com bonecas? E a resposta é muito simples: nenhum. Brincar de boneca não é um problema. Gostar de boneca não é outro problema. E esse vídeo não é sobre isso, na verdade. Se existe uma mensagem que nós gostaríamos de passar, ou que você levasse daqui, é justamente essa. Não existe um brinquedo considerado brinquedo de autista, ou um brinquedo neuroatípico, ou uma brincadeira certa ou uma errada. O que nós começamos a observar não foi o brinquedo, foi a história que estava sendo construída através do brinquedo. E acho que esse foi a maior mudança no nosso olhar. Porque durante muito tempo eu dizia: a Cecília ama brincar de bonecas. Hoje eu diria diferente. A Cecília ama cuidar. E as bonecas são a forma que ela encontra para viver esse cuidado. Quando eu entendi isso, parecia que todas aquelas fotografias antigas ganharam um novo significado. E teve outro detalhe que começou a chamar nossa atenção. A Cecília está com 6 para 7 anos. E as meninas da idade dela já começaram a mudar naturalmente de brincadeiras. Elas foram descobrindo novos interesses, novos assuntos, novos jogos, mas novas formas de brincar. Enquanto isso, a Cecília continua sempre voltando para aquele mesmo universo. O bebê, a maternidade, o cuidado. Isso não significa que ela não brinque com outras coisas. Isso reforça que ela se esforça para brincar, mas, de alguma forma, esse tema sempre reaparece. É como se ela se organizasse grande parte das brincadeiras dela nisso. E é justamente aí que começaram aqueles conflitos com a Valentina. Porque a Valentina está crescendo, vai fazer 4 anos. Ela já não quer mais ser o bebê da brincadeira. Ela quer correr, quer inventar outras histórias, brincar de outras coisas. Enquanto isso, a Cecília continua querendo brincar sempre do mesmo jeito. E nós começamos a perceber que aquilo já estava gerando um impacto nas interações sociais dela. E isso também é muito importante explicarmos. Não porque brincar de boneca seja o problema, mas porque quando uma criança precisa que a brincadeira siga sempre o mesmo tema ou o mesmo padrão, pode ficar mais difícil acompanhar as mudanças naturais, que acontecem entre outras crianças ou com outras crianças, pois cada criança cresce no seu tempo, no seu ritmo. Cada desenvolvimento é único. Mas, no caso da Cecília, esse padrão começou a chamar a nossa atenção justamente porque permanecia consistente ao longo dos anos. E permanece. Depois que nós contamos toda essa história, talvez muita gente esteja se perguntando: então isso é um hiperfoco no autismo? E a resposta não é tão simples. E antes de responder essa pergunta, eu acho importante nós explicarmos uma coisa. Quando as pessoas pensam em um interesse intenso no autismo, ou no que muita gente conhece como um hiperfoco, geralmente vem na cabeça aqueles exemplos mais conhecidos, que uma criança sabe muito sobre dinossauros, sobre planetas, sobre bandeiras, sobre mapas, que era o meu caso, sobre trens. Esses exemplos são muito divulgados e muitas vezes aparecem principalmente quando falamos de meninos. Então, quando uma criança demonstra um interesse muito intenso por esses certos assuntos,
Isso costuma chamar muita atenção da família. Mas no caso da Cecília, foi diferente. O interesse intenso dela estava em uma brincadeira que socialmente é considerada absolutamente comum para uma menina. Ela brincava de boneca. E sinceramente, qual pai ou mãe iria estranhar isso? Nós também não estranhamos. Talvez tenha sido justamente por isso que demoramos tanto para perceber que existia um padrão por trás daquela brincadeira. Porque o que chamou nossa atenção nunca foi a boneca, mas sim a intensidade, a constância. Foi o fato de que aquela mesma história continuar sendo repetida praticamente todos os dias durante todos os anos. Mas é muito importante fazer uma ressalva nisso tudo. Nós não estamos gravando um vídeo para ensinar ninguém a diagnosticar autismo, longe disso. Muito menos para dizer que toda menina que gosta de boneca é autista, também não é sobre isso. Ou que toda criança apresenta um interesse intenso em determinado assunto esteja dentro do espectro, também não é sobre isso. Isso seria um erro enorme de nossa parte. O diagnóstico da Cecília não aconteceu por causa das bonecas. O diagnóstico aconteceu depois de muita avaliação, de uma avaliação completa, realizada por profissionais altamente capacitados e especializados, analisando vários aspectos da Cecília. As bonecas eram apenas uma pequena parte dessa história. E talvez seja justamente isso que mais emociona a gente hoje. Porque olhando para trás, nós percebemos que existiam vários pequenos detalhes. Separados, eles pareciam apenas características da personalidade dela. Mas quando olhamos todos eles juntos, eles começaram a formar um desenho. Na avaliação da Cecília, os profissionais observavam muito o conjunto da obra, né? O conjunto das características, o conjunto da comunicação, da interação social, das questões sensoriais, a flexibilidade, a forma como ela se organiza e as brincadeiras, tudo isso. Os comportamentos em diferentes ambientes também fazem parte dessas avaliações. E não foi nada analisado de forma isolada. É exatamente por isso que nós sempre reforçamos a importância de uma avaliação séria, cuidadosa, minuciosa. Por quê? Uma característica sozinha nunca vai ser contada ou nunca conta a história de uma criança ou de um neuroatípico. E talvez seja por isso que hoje eu gosto tanto de olhar aquelas fotografias. Não porque elas provem alguma coisa, elas não provam, mas porque elas contam uma história. Uma história que nós não conseguimos compreender depois de conhecer a Cecília um pouquinho melhor. E eu acredito, do fundo do coração, que isso acontece com muitas famílias, muitas mesmo. Depois do diagnóstico, é muito comum os pais começarem a lembrar de situações da infância e dizerem: agora isso faz sentido para mim ou para nós. Agora eu entendi que aquilo outro acontecia. O diagnóstico não muda o passado, mas muitas vezes ele muda a forma como nós interpretamos o passado. E foi exatamente sobre isso, e foi exatamente isso que aconteceu em nossa família. Quando a Valentina nasceu, eu imaginava uma coisa. A Cecília tinha 2 anos e meio na época. Eu pensei, agora a Cecília vai ter uma irmã de verdade para cuidar. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma fase muito bonita. Ela queria ajudar em tudo. Queria buscar a fralda, trazer a chupeta, fazer carinho, dar banho, conversar com a Valentina. Era muito bonito de ver todo esse cuidado. E conforme a Valentina foi crescendo, a gente percebeu que a brincadeira começou a mudar. Ou melhor, a brincadeira da Valentina começou a mudar. Porque a Cecília continuava querendo brincar de cuidar de um bebê. Só que a Valentina já não quer mais ser o bebê dessa história. Ela quer correr, ela quer inventar as suas próprias histórias, ela quer brincar com outras coisas. E foi aí que começamos aqueles conflitos que contamos no início do vídeo. E de repente, a Cecília começou a fazer um pedido muito curioso. Ela dizia: mamãe, você pode ter mais um bebê na sua barriga, né? A Valentina não quer mais brincar de mamãe e filhinho comigo. Era isso que você falava, né, Ceci? Ela diz que não é mais um bebê
Então eu preciso ter outro bebê para brincar comigo. Ela falava isso com tanta convicção que parecia estar apresentando uma solução para o problema dela. Na cabeça dela, o problema era simples. Se a Valentina cresceu, então eu preciso que nasça outro bebê. E é importante dizer uma coisa nisso tudo. Muitas crianças pedem irmãos. Isso é absolutamente comum. O que fez esse pedido chamar nossa atenção não foi o pedido em si, foi o contexto. Quando olhamos toda a trajetória da Cecília, percebemos que aquele desejo dela fazia parte de uma história muito maior. As bonecas mudavam, os anos passavam e a Valentina cresceu. Mas a vontade de cuidar de alguém permanecia exatamente igual na Cecília. E tem uma coisa que talvez seja a mais bonita de todas. Essa história ainda não acabou. A Cecília continua brincando de boneca. Todos os dias, o dia inteiro. E sinceramente, eu não sei quando essa fase vai terminar. Talvez termine daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos. Talvez ela simplesmente vai mudando aos poucos. Mas nós realmente não sabemos. E sabe de uma coisa, Cecília? Hoje, eu também não tenho mais essa preocupação. Porque antes eu olhava para tudo isso e ficava pensando, quando que vai passar essa fase? Mas não importa, pode durar o tempo que for. Se é o que você gosta, é o que o papai e a mamãe também gostam, entendeu? Essa é a história da Cecília. Ela faz parte de um contexto de como ela enxerga o mundo, da forma como ela demonstra carinho e amor, da forma como ela expressa o cuidado, né? Veja as bonecas sempre bem cuidadas, com cobertinha, com tudo. Então, o nosso olhar como pais é esse. Se esse vídeo tivesse sido gravado há 2 ou 3 anos, talvez eu terminasse dizendo: a Cecília ama brincar de boneca. Hoje, eu termino dizendo diferente. A Cecília nos ensinou que, às vezes, uma simples brincadeira pode contar uma história. Só que a gente precisa saber ler essa história. E no começo desse vídeo, nós contamos como tudo começou, com uma discussão entre duas irmãs, que parecia mais um momento comum de rotina na nossa casa. Mas aquela pequena discussão entre as duas nos fez voltar 5 anos no tempo. E pela primeira vez, olhar para a infância da Cecília com outros olhos, com os olhos atentos, de pais diferentes. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e também tenha lembrado de alguma situação do seu filho. E nós queremos deixar um carinho, mas também um cuidado. Não tente encontrar diagnósticos em cada brincadeira, nem comparar a história do seu filho com a história da Cecília. Cada criança é única, cada desenvolvimento tem o seu próprio tempo. O que aprendemos aqui em casa foi outra coisa. Vale a pena observar. Vale a pena conhecer profundamente quem são nossos filhos. E quando houver dúvidas, buscar profissionais preparados para fazer esta avaliação. O diagnóstico da Cecília não mudou quem ela era. Ela mudou a forma como nós compreendemos ela, como ela sempre foi. E talvez tenha sido uma das maiores transformações da nossa família, entender a Cecília. Quem que é essas bonecas? Fala pra mãe. Essa aqui é a Luá. Essa é a Luá? Sim. Vamos dar aqui pra mim. Essa aqui é a Alice. A Alice. A Bea. A Bea. E a Ela. E a Ela. Viu? E essa é só uma parte das bonecas, né, Cecília? E detalhe, quer explicar o nome de cada uma? Não são nomes conhecidos? É isso aí. A Cecília geralmente dá nome para as bonecas de crianças que ela convive. Então ela não dá um nome aleatório. Ela dá nome de pessoas que ela gosta mesmo. É. Né? O que você quer falar? Ah, quantos anos tem cada uma? Então fala. Essa aqui tem 4. Essa tem 4, deixa o papai seguro.
Essa tem 3. Essa tem 3. E essa tem 2. Essa tem 2. E essa tem 1. E essa tem 1 que é menorzinho, né, Ceci? Uhum. Então está certo. Fala obrigado. Beijo. Espero que todos tenham gostado da história da Cecília e das bonecas da Cecília, dos bebês dela. Tá bom?